Siga. O que fizeram reis governantes de Israel que tinham o coração totalmente no Senhor? Interessante, Deus escolheu o povo de Israel, quis que o povo se manifestasse, o povo acordou, concordou com aquela aliança que era a lei de Deus e chancelou, confirmou, assinou a aliança com Deus. O povo seria povo de Deus e Deus seria o Deus desse povo, agindo, protegendo, guardando, abençoando, dando chuva na estação própria e tudo que era necessário para este povo viver bem e ser feliz e progredir, prosperar. O povo teria que obedecer a Deus nessa aliança. A antiga aliança é chamada o Antigo Testamento. Na Bíblia, a palavra testamento não se aplica tão bem mais na nossa linguagem de hoje. É uma antiga aliança. Foi feita entre Deus e Israel. Israel prometeu obedecer a Deus e Deus prometeu guardar e abençoar Israel. Isto é a essência da antiga aliança. Nessa aliança, israelitas, desviaram um pouco daquilo que Deus queria e organizaram o país na semelhança dos outros países, os outros que não eram de Deus, pedindo um rei. E Deus, contrariado, atendeu, dando um rei e permitindo que eles organizassem um reino. Desde que Israel passou a ter um rei, o rei seria humano e teria erros e vaidades também. E por causa disto, haveria possibilidade de o rei fazer o país descambar da aliança, como de fato depois aconteceu. Mas o rei poderia também ter o coração em Deus, e Deus queria que na época em que reis fossem fiéis e buscassem a Deus, o povo visse a diferença. De fato, o povo via a diferença quando havia um rei bom, honesto, amante da verdade, que buscava a Deus. O Senhor abençoava o país. E quando o rei se embrenhava pelos caminhos do pecado, a mão de Deus pesava sobre o país. Alguém vai perguntar, esses termos de aliança valem também para o Brasil de hoje, tendo um governo que invoca a Deus, governantes que levam o nome de Deus, isso significa que Deus vai abençoar o Brasil também? A resposta é não necessariamente. Os termos do Novo Testamento são muito diferentes. Deus não está fazendo aliança com países, Ele faz aliança com uma igreja, um corpo de pessoas. Você entende isto? E então, não necessariamente os termos do Antigo Testamento se aplicam ao Brasil de hoje. Nós precisamos entender isto. Mas o povo poderia influenciar os rumos, porque de uma ou de outra maneira, o povo tem o governo que merece. E o governo representa o seu povo. Quando um governante é mau, descamba para a corrupção, é que o povo todo está nessa direção, pelo menos a maioria do povo. Quando um governante quer ser honesto e busca a Deus, de certa forma ele está representando a maioria do povo. E isto sempre é verdade. No passado, em Israel, alguns reis buscaram a Deus e Deus abençoou o país, como Davi. Aqui em 1 Reis, no capítulo 15, nós encontramos uma menção a Davi, que por amor de Davi,
Deus continuou sempre dando uma lâmpada em Jerusalém, ou seja, um descendente de Davi para se assentar no trono. E o Davi deixou o nome e a bênção para o povo todo, porque ele fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto Deus lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão somente no caso de Urias, o heteu. Foi o caso da Batseba, o adultério de Davi. A Bíblia menciona outros erros e pecados que Davi cometeu. Aliás, é muito fácil a gente achar defeitos em Davi como descrito na Bíblia. No entanto, para o escritor sagrado, o que foi considerado por Deus erro de Davi foi somente aquele caso do adultério com a Batseba. E isto é lembrado porque o próximo rei mencionado no texto, em 1 Reis 15, é o rei Asa, que procurou seguir o exemplo de Davi. Então a Bíblia diz aqui que, apesar das dificuldades que ele teve, os altos não foram tirados, eram lugares onde o povo ia praticar uma idolatriazinha, digamos assim. Todavia, o coração do rei Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. Para nós isto é interessante a gente verificar o seguinte: mesmo um rei bom, que tem um coração reto, que ama a Deus, também erra. Deus quer sempre abençoar o seu povo. E o rei Asa errou. Não foi só em um caso ou dois. Inclusive, ele morreu de uma maneira muito triste, porque padeceu dos pés, uma doença nos pés, e não recorreu a Deus, mas recorreu aos médicos, e a Bíblia diz que exatamente por isso ele morreu. Esses reis exemplificam algo para nós. A maioria dos reis em Israel foi má, reis muito ruins, que, representando o povo que também estava longe de Deus, se afastaram de Deus. Aqueles reis, na maioria, se afastaram de Deus. Alguns foram bons. Mesmo os reis bons também erraram. Bom, nós vamos entender que não há justo nenhum sequer. Por mais retos que queiramos ser, nós vamos ter falhas também. Mas Deus nos ama apesar das falhas. Deus quer nos usar apesar de nossos defeitos. Nós também pecamos, mas Deus é misericordioso e não nos rejeita, apesar disso continua querendo nos usar. Mas o bom é que você tem um coração totalmente no Senhor. Se não receber a recompensa aqui na terra, saiba que por toda a eternidade Deus vai recompensar você. Vale a pena, ainda que todos à sua volta se corrompam, você ser fiel a Deus. Ainda que na sua igreja tudo esteja ruim ao seu redor, procure ser fiel a Deus de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. Na sua família, no seu bairro, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, se o ambiente está corrompido, não se corrompa também. Ande na presença de Deus, seja fiel. O fato de você estar numa igreja onde muita gente está errada ao seu redor, inclusive na direção da igreja, não justifica o seu erro. Pense nisto. Se você errar, vai sofrer em consequência do seu erro. Apesar de tudo, e o mundo vai piorar. Decida ser fiel a Deus. Seja o seu coração totalmente do Senhor. Ainda que tenha falhas, que o seu coração seja totalmente de Deus. Determine isto, decida isto. Diga para Deus isto: Senhor, eu sei que sou falho, posso errar, mas eu quero o Senhor acima de tudo. O meu coração é totalmente teu. Diga isso para Deus, Ele quer ouvir isto da sua boca. Web Rádio Ramá. Web Rádio Ramá. Só Jesus. Visite a Comunidade Ramá em Xerém, Duque de Caxias. Travessa Mário Barbosa, número 24, Casa 6, Mantiquira. Reuniões
terças, quintas e domingo, às 19 horas. Comunidade Ramá e você, buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Culto em Ramá, a palavra de Deus em seu lar. De segunda a sábado às 20 horas e aos domingos às 18 horas. Entregue seu culto a Deus junto com a comunidade Ramá e recebam a palavra do Senhor para o seu coração. Segundas e domingos, a transmissão do culto é ao vivo. Não perca! Orar significa falar em público, discursar, pedir. Que a oração seja um hábito em sua vida. Aqui você é livre para orar. Só Jesus. Momento de oração. Nós vamos orar. Você crê que Deus vai nos responder? Ele está respondendo. Mas tem gente que vai orar conosco. Ana Luísa mandou alô, uma bênção. Estava conosco ontem na rua da Quitanda. É uma bênção essa irmã. Pastor Djalma também, tá ligadinho pelo Facebook. Felipe Silva mandou alô. A Sandra Moraes também. Fernanda Simone pelo Facebook, lá em Resende. E a Mara Berneira também, lá no Rio Grande. Pastor CH, Pastor Elane, lá em Santa Cruz da Serra, ligadinhos conosco também. Miriam Carvalho em Bangu. E o Roberto Alves também mandou alô. A Rita de Niterói pela FM 105.5. E a Glória Pinheiro pelo Facebook. Olha que bênção, saudade da Glória. Dayana Cassiano pelo Facebook, Dayana querida, e a Dulcineia também. Lá de Aracaju, a Kelly Monize mandou o alô. Esses são os que mandaram o alô, que a irmã Marlice conseguiu captar aqui. Se você mandou um alô ou tentou entrar em contato conosco de outra maneira e não conseguiu, nos perdoe, mas saiba que eu gosto muito, fico alegre em saber que você está nos ouvindo e vamos juntos.